Você sabe que como nós precisamos ser pessoas que venham ser pessoas destravadas na sua mente. Porque é fácil o inimigo nos travar, através de um medo, através de uma insegurança, através de uma incerteza. E como que nós precisamos realmente estar sempre com a nossa mente livre e limpa para poder receber mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus colocou no meu coração a palavra sobre fidelidade e sobre lealdade. Uma palavra que eu tenho certeza que, se você der crédito, você vai sair daqui hoje com a tua vida mudada. Porque não basta a gente ser ouvinte da palavra de Deus. A palavra diz que nós precisamos ser praticantes dela. Então toda pessoa que pratica, ela com certeza vai ter o resultado segundo aquilo que Deus designa pela sua palavra. Fidelidade, eu coloquei aqui. Ser fiel é uma qualidade ligada à lealdade, ao que é autêntico e confiável. Fidelidade é o que respeita a vontade de Deus. E lealdade é o que respeita as regras e é fiel aos propósitos de Deus. Então a pergunta é: a quem nós estamos respeitando nesses dias? Porque a gente recebe uma enxurrada de informações. Mas a quem o nosso coração tem dado a honra? Quem realmente tem sido prioridade dentro do nosso coração? A que princípios nós temos sido fiéis? Estamos sendo fiéis? A quem que nós estamos sendo leal? Porque uma vez que há uma fidelidade para com Deus, há uma lealdade aos propósitos de Deus, irmãos, o próprio Deus se incumbe de trazer a honra para as nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de posições, atrás de honra, mas ela não consegue chegar nesse nível, porque a honra verdadeira vem da parte de Deus para aqueles que manifestam essas duas características: fidelidade e lealdade. As duas têm que andar em conjunto. Ser fiel e ser leal. Mas a quem que nós temos sendo nesses últimos tempos? A Bíblia quando criou, aliás, o Deus quando criou o homem, que Ele é o fabricante. Nós somos o produto. E o produto, quando saiu da fábrica, saiu com um manual de instruções. Esse manual é a Bíblia. Então é impossível eu manusear a minha vida sem que seja realmente pelas instruções que estão registradas na palavra de Deus. E a gente observa o quanto as pessoas têm esse bloqueio e o quanto elas precisam ser desbloqueadas para que elas possam funcionar de uma maneira que elas venham se tornar um produto aqui nessa terra saudável. Porque não adianta eu ser um produto desqualificado, um produto que não serve para nada. Se Deus nos chamou para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo, Deus não espera outra coisa de nós a não ser isso. Mas e quantos que estão com a lâmpada apagada? Quantos que já se tornaram insípidos, que já não tem mais valor para nada? A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa porque nós não estamos usando o manual de instruções. Se nós aprender a usar o manual, nós vamos aprender realmente a lidar conosco mesmo. E sempre assim trazendo a glória para Deus Pai Todo-Poderoso. Um Deus que não mudou. Um Deus que continua sendo o mesmo e que tem grandes projetos para aquele que é fiel e para aquele que é leal a Ele. Eu vejo pessoas procurando prosperidade, pessoas correndo atrás de uma vida próspera. Mas a prosperidade vem para aquele que é leal e para aquele que é fiel aos princípios da palavra de Deus. Porque uma vez que eu sou fiel
Uma vez que eu sou leal, eu não preciso correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vão correr atrás de mim. Porque o próprio Deus se incumbe de cuidar daquilo que Ele mesmo fabricou. Mas Deus requer de nós. É impossível uma pessoa dizer que está servindo a Deus, vamos dizer assim, inteiramente, se ela não estiver praticando fidelidade e lealdade nas suas ações, nas suas atitudes. Porque só dessa forma Deus pode nos preservar desses dias decorrentes. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, não queria não, eu quero que você abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25 e 26. Diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve, deve seguir-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, complete a frase: o meu Pai o honrará. Olha que coisa profunda. Todo mundo quer ser honrado. No trabalho, dentro de casa, na família, na vizinhança. Todos querem ser destacados de uma forma ou de outra. E até empenham esforço para isso. Mas da onde vem a honra verdadeira? Vem do Senhor. Mas e quem é que Deus honra? Aquele que lhe serve. Aquele que lhe é fiel. Aquele que realmente é leal aos seus princípios e aos seus propósitos. Esse o Pai vai honrar. Servir a Deus. Não servir a si mesmo. A gente vive hoje numa geração que ela procura ser servida. Mas o princípio é servir. Primeiro eu sirvo. Depois eu sou servido. Só que as pessoas querem ser servidas. Não está nelas o servir. Só que eu preciso prestar atenção na palavra. O que ama a sua vida, já perdeu. Mas aquele que odeia a sua vida, já lucrou para a eternidade. Quantas pessoas amam sua vida? Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, que mais do que a gente ouve é a palavra: eu estou me preservando. Preservando do quê? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? O crente não deveria de ter medo da morte. O apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que viver aqui nesse mundo. Mas tem gente que fica enraizado nas coisas desse mundo, buscando preservar-se. Os cuidados é sempre para si.
Você esquece que foi Deus que deu a vida para você? Se foi Deus, então só Ele que pode tirar. Então você tem medo do quê? Medo de uma peste? De uma praga? Se você é fiel e se você é leal? Será que Deus mudou? Ele não preserva mais os fiéis agora? Ele não guarda o que é seu? Porque ainda que a pessoa passe pelo vale da sombra da morte, ainda que ela passe, significa que Deus está dizendo, porque eu estou contigo, você não vai ficar. Você vai passar. Mas quantos que estão amando a sua própria vida? Eu não saio de casa. Vim na igreja, então nem pensar. Só que essas pessoas são as que mais estão pegando o vírus. Porque só tem um refúgio seguro e verdadeiro. É o Senhor. Fora dele, irmãos, não tem. Com vacina ou sem vacina, quando chegar a nossa hora, nós vamos partir. Ninguém tem poder sobre a morte. O único que tem é aquele que deu a vida. Quem ama a sua vida? A ponto de deixar de ser fiel a Deus? A ponto de deixar de ser leal aos princípios de Deus? Para se poupar? Mas para se poupar do quê? Tudo vem das mãos do Senhor. A vida vem dele. Ele sopra sobre nós riquezas, honras, engrandecer, ou tudo dar força vem das mãos do Senhor. Então não era para nós estarmos descumprindo as ordenanças de Deus. Nós não podemos estar enraizados nessa terra. As nossas raízes têm que estar na palavra de Deus. Porque a hora que você fechar os olhos, tu não vai levar casa, tu não vai levar marido, nem esposa, nem filhos. Tu não vai levar o teu trabalho, o teu emprego, a tua empresa. Nada disso tu vai levar. Mas se o teu coração estiver apegado nessas coisas, se o teu coração estiver alicerçado nessas coisas, para onde que você acha que a tua alma vai? Deus está chamando nós nesses tempos para sermos despertados a uma vida de fidelidade com Ele, a uma vida de lealdade aos propósitos de Deus. Não o que nós queremos, não o que as pessoas nos induzem a fazer. Nós temos um manual de instruções que é a palavra do Senhor. Aquele que dela se alimenta, por ela vai viver. Não há vida fora da palavra de Deus. Não há vida fora das Escrituras. Precisamos aprender com ela. Quem tem amado a vida a ponto de criar um monte de raízes nessa terra, já perdeu. Mas aquele que é desprendido de tudo, pode ter,
posses, pode ter posição, pode ser uma pessoa de um nível elevado, mas o coração dela tem que estar no Senhor, não nas coisas dessa terra. O coração dela tem que estar nos céus, sabendo que ela tem uma missão, sabendo que ela tem uma passagem, sabendo que ela tem um tempo determinado para viver nessa terra. Então a vida que Deus nos dá é uma vida que nós temos que viver com propósito. E qual é o propósito? Viver o que Deus determinou pela sua palavra. Cumprir os desígnios do Senhor pela sua palavra. Sermos cumpridores daquilo que Deus tem determinado. Esse que vive para me servir. E servir a Deus é servir a palavra de Deus. É servir as Escrituras. Porque as pessoas se casam, se dão em casamento, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem conquistar, mas esquecem de Deus, esquecem que elas precisam estar alicerçadas e fundamentadas sobre os propósitos de Deus. Viver para agradar a Deus. Viver com o propósito de cumprir a vontade plena de Deus Pai Todo-Poderoso. Caso contrário, é uma vida sem sentido. As pessoas se preocupam tanto em cuidar-se de si mesma. Eu falo no âmbito do homem natural, da vida cotidiana, mas esquecem que a nossa vida vai além disso, e que Deus espera de cada um de nós essa compreensão e essa atitude dentro do nosso coração em servi-lo, pagando o preço que pagar. Quantos querem honra sem sacrifício? Ofereceria eu um sacrifício a Deus que não me custe nada? Quantos querem ser honrados, mas não querem pagar o preço de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida realmente sendo aquele praticante da palavra do Senhor, sendo fiel a Deus Pai Todo-Poderoso, sendo leal aos princípios de tudo aquilo que Deus tem proposto para nós através da sua palavra. Quem ama a sua vida terrena, já perdeu ela. Mas ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de reverter esses valores que estão invertidos. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas as pessoas estão buscando o seu reino, a sua justiça própria. Quem ama a sua vida já perdeu. Apocalipse, abra lá. Capítulo 12. Versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11.
eles o venceram. Venceram quem? O acusador. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Complete a frase para mim. Bem alto, igreja, leia aí. Toda a igreja junto. Não amaram a sua vida até a morte. Não amaram a sua vida. Tá, pastora, mas então por que Deus me deu a vida? Para você desfrutar. Mas desfrutar onde? Na sua presença. Quem ama a sua vida já perdeu. Eles não amaram a sua própria vida. Pelo contrário, eles foram fiéis a Deus. Foram leais aos seus propósitos, aos princípios da palavra, desprezando até mesmo, se fosse necessária, a vida, até mesmo aceitando a morte. Essas pessoas não recuaram diante das ameaças, elas permaneceram firmes. Mesmo sendo ameaçado pelo espírito da morte, elas não temeram a morte. Pois as suas vidas era para servir ao Senhor. Se você vive nessa terra, você que está online na tua casa, se você vive nessa terra sem propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, eu tenho propósito, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer o curso, eu quero me especializar nisso. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Aquele que ama a sua vida vai perder, já perdeu. Mas aquele que diz: o meu viver é para o Senhor. Eu quero viver para cumprir os propósitos de Deus. Eu não quero viver por necessidades. Os dias que tenho nessa terra, os dias que me restam aqui nesta terra, que sejam para servir e para cumprir os propósitos de Deus. Não é para outra coisa. Cumprir os propósitos de Deus. O que a gente faz numa reunião como essa? A gente vem fazer o que aqui? Adorar a Deus, cultuar a Deus, ouvir a palavra. Mas principalmente o que? Diga para o irmão aí, ó, buscar óleo. Diga: nós não podemos ser como aquelas virgens imprudentes e nécias, que deixaram faltar o quê? O óleo. As pessoas estão correndo atrás da máquina, estão correndo atrás dos seus interesses, estão buscando viver os seus propósitos, estão buscando viver o seu reino, estão esquecendo de buscar uma preparação para os dias maus. E esses dias maus existem, esses dias maus já chegaram e vão continuar chegando. E se alguém pensa que vai mudar, está errado, porque a palavra vai se cumprir. E a palavra diz que os dias serão maus e maus e maus, até que Cristo venha a esta terra e tire a sua igreja dessa terra. Aonde está a nossa expectativa de melhora? Está no Senhor, está na palavra de Deus. Porque se Deus diz que é meu escudo, é meu escudo. Se Deus diz que é a minha libertação, é a minha libertação. Se Deus diz que Ele é a minha suficiência, Ele é. Se Ele é a minha salvação, Ele é a minha salvação. Então nós vivemos com a expectativa voltada para aquilo que a palavra de Deus declara.
Eu creio em dias melhores. Eu creio que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Porque é nele que está a nossa esperança. Agora, quem está esperando de um sistema caído, corrupto, ali não vai acontecer nada, não. A nossa expectativa tem que estar na palavra de Deus. Não amo a vida. Se tiver que morrer, morrerei. Mas não vou deixar de ser leal, não vou deixar de ser fiel aos princípios da palavra do Senhor. Eu quero dar um exemplo para você. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Cuidado com o espírito da covardia. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de intrepidez. É isso que nós devemos de sustentar todos os dias da minha vida. O Senhor, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, eu nada temerei. Ele é a fortaleza da minha vida, de nada eu terei receio. O que pode me fazer o homem? Mais do que matar o corpo, mas ele não pode matar a minha alma é do Senhor. Esse vírus pode matar o meu corpo, mas não pode matar a minha alma é do Senhor. Então por que ficar temendo diante das ameaças? Olha para esses jovens. Daniel capítulo 3 fala de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Que fé extraordinária que esses jovens demonstraram em Deus. Amados, não mudou nada do tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os Nabucodonosor estão aí, criando um monte de decretos para fazer os de Deus ficar prostrado. Misericórdia, meu Deus. Não dos Nabucodonosor, mas dos crentes que estão prostrados diante dos decretos. Decreto é bom quando não fere e não interfere a palavra do Senhor. Pedro diz: a quem é que eu vou obedecer? A Deus ou aos homens? Ele disse: importa que eu obedeça a Deus e não a homens. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então a ação desse homem de fazer essa estátua mostra o quanto a arrogância do coração desse homem era grande, e principalmente a falta de conhecimento a Deus. O que leva as pessoas a fazerem um monte de coisas aí do lado de fora? A criar, a inventar. Nada mais do que a arrogância dos seus próprios corações. Mas principalmente a falta de conhecimento a Deus. Quando a pessoa não conhece, só faz besteira.
Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que havia sido levantada. O que nós podemos entender aqui? Todas as autoridades, governantes de todo o império foram intimidados a comparecer perante a estátua de Nabucodonosor. Que ideia nós podemos ter aqui? O que Nabucodonosor estava tramando? O propósito era unificar, querendo criar uma só religião. Você acha que isso não está nos trâmites? Você acha que isso não vai acontecer? E aí? Está preparado para se dobrar diante da estátua de Baal? Para se curvar diante do que está tramitando para acontecer? Nós precisamos despertar. Estamos buscando preparação para isso? Quando você estiver na frente de uma metralhadora, ou quando você estiver na frente de uma guilhotina, você nega Cristo? Pode passar. Mas se você confessar, você vai perder a cabeça aqui. Você tem estrutura para isso? Você está preparado para isso? Para ver a tua família passando por isso? Isso já aconteceu. E continua acontecendo. E a tendência é cada vez ficar mais pior. Mas como igreja, eu estou amando a minha vida? A minha vida é mais importante do que tudo? Estou me preservando? Ou será que eu estou buscando essa preparação, essa capacidade de Deus? Se for preciso dar minha vida pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, se esse for o propósito de Deus, estou pronto para morrer. Não, ninguém está pronto para morrer, todo mundo quer viver. Se você ama a tua vida, você já perdeu ela. Mas aquele que perde ela, já ganhou para a eternidade. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, prostraram-se. Primeiro lá no versículo 5 diz: quando ouvirdes. Então tudo começa onde?
no ouvir. A quem que você está ouvindo nesses últimos tempos? Qual é a voz que você tem deixado dirigir a tua vida? Eles ouviram. E após ouvir, obedeceram. Se prostraram. Obedeceram. Oh, aleluia. Por que é fácil obedecer a voz de quem quer que seja, a influência de quem quer que seja? E por que é tão difícil ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus está falando? Por que é tão difícil honrar a Deus, honrar a sua palavra e cumprir seus propósitos? E é tão fácil se prostrar diante das coisas dessa terra e desse mundo? Mesmo sabendo que isso está ferindo a palavra, mesmo sabendo que isso está me levando a uma vida de transgressão, ainda continuo ouvindo essas vozes. Quando eu deveria de estar ouvindo a voz do meu bom pastor. Porque só Ele vai te levar às águas tranquilas. Só Ele vai te levar a pastos verdejantes. Só a voz do bom pastor. É só Jesus Cristo. Porque fora disso, irmãos, as pessoas estão trilhando um caminho, mas não é um caminho de eternidade, não é um caminho para o céu. Estão sendo levados por guias cegos. Guias que estão levando as águas turbulentas, águas sujas, e as pessoas têm se alimentado disso. Por isso eu disse, bota a mão na tua cabeça e peça para Deus te destravar. Porque as pessoas estão travadas nas suas mentes. O que o homem fala é decreto, o que Deus fala é mentira. O que o homem fala se prostra, se rende, sai correndo fazer, e o que Deus fala? E o que Deus fala te leva a um caminho de vida abundante. O que Deus fala te leva a você a ser mais do que vencedor. O que Deus fala te leva a você a ser honrado, a ser abençoado, a ser próspero nessa terra. Porque os pensamentos de Deus não são igual aos nossos. Se nós não entendermos isso, igreja, estamos perdendo o nosso tempo. Sirva a Deus, não sirva os teus luxos, não sirva os teus caprichos, não sirva a tua vontade, sirva a Deus. Sirva a Deus. Porque não é isso que nós vimos. Vimos a igreja, não o templo, não o prédio. As pessoas que se dizem, eu sou a igreja de Cristo. Uma igreja morta? Uma igreja rebelde? Que não cumpre os princípios da palavra de Deus? Que não respeita a palavra de Deus? Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe, o seu coração não me honra. Porque aquele que honra, ele obedece. Aquele que honra, ele respeita. Por isso é tempos que nós precisamos entender que Deus nos chama para uma vida de compromisso, de lealdade aos propósitos de Deus e de fidelidade com Ele. Chega de ser essa igreja superficial, essa igreja apenas de aparência, que visa lucro, que visa buscar os seus próprios interesses. Cadê os interesses do reino? Cadê os interesses da palavra de Deus?
Não, eu tenho que me preservar. Eu vou ficar em casa. Cuidado com esse espírito de sedentarismo espiritual. O que tem de sedentários espirituais que não saem do sofá? Já tem um buraco, que é o lugar que ele fica. Não, mas eu estou nas lives. Deus não te chamou para live. Não está na Bíblia. Fica em casa. Não está na Bíblia. Assista o culto por live. Agora está escrito: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos. Já virou costume a pessoa abandonar a congregação, os cultos, a presencial. Pastora, mas tem um decreto, é 30 pessoas. Quando a ovelha quer, o pastor pode fazer culto de hora em hora, para 30 e 30 e 30 e 30 e 30, até que venha todo mundo. Agora, o cego se justifica pela bengala. Eu digo para você que está aqui hoje, aqui, Deus tem algo especial para a tua vida. Porque Deus socorre os esforçados. Chega de justificativa. Fique em casa. Assista o culto em casa. Eu não faço live. E já me cobraram nisso. Não. Eu não sou pastora para live. Eu sou pastora para pregar no culto presencial. Foi para isso que Deus me chamou. Porque senão podemos fechar todas as portas da igreja, fica só live. Aí eu quero ver quando o irmãozinho diz: ah, pastor, eu preciso de uma oração de imposição de mãos. Ô irmão, eu estendo aqui da live a minha mão para ti. Ovelha tem que ter cheiro de pastor, e pastor tem que ter cheiro de... Ai, pela live nós conseguimos isso. Frieza espiritual que tem se levantado, é cumprimento da palavra de Deus, a apostasia dos últimos tempos. Só que as pessoas não acordaram para isso ainda. O amor de quase todos esfriará, quase todos, é a minoria. Então há decretos. A criação dos Nabucodonosor, e os crentes não estão se dando conta disso. Estão aceitando com uma naturalidade, com uma normalidade. Estão em casa, amando a sua própria vida. Mas eles não amaram. Versículo 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste o quê? Fizeste o quê? Um decreto. Então os decretos de hoje são diferentes dos decretos lá do passado? Não são. E o que é um decreto? Eu coloquei aqui. Decreto é obedecer, decreto que determina um cumprimento de uma resolução. É uma ordem que emana autoridade e que, se não for cumprida, vai ter penalidades. Então aquele decreto tinha penalidade. E os decretos de hoje tem ou não tem penalidade?
Se não cumprir, vai preso. Se não cumprir, tem que pagar não sei o quê. Se não cumprir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A quem nós estamos servindo? E o decreto era? Qual era o decreto? Pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara e do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música se prostrará e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse será lançado na fornalha de fogo ardente. Por que Deus deixou essa palavra registrada? Porque há quantos milhões de anos isso aqui aconteceu? Só que a palavra continua viva. Ela não mudou. Ela é poderosa em todos os tempos. Ela é uma bússola para nós. É o nosso livro de instruções para que a gente se mantenha firme e fiel ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quem ama a sua vida já perdeu. Esses jovens não amaram a sua vida. Mesmo correndo risco de serem queimados vivos, eles não negaram a Deus. Eles permaneceram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Mas que geração que nós estamos vivendo? Ah, mas se eu for preso, eu quero ver se vai ter cadeia para botar tudo, os que forem fiéis a Deus. Essa geração é uma geração que não quer pagar o preço. Quer entrar na eternidade, quer entrar nos céus, mas não quer pagar o preço. Sendo fiel, honrando, obedecendo. Todo decreto, igreja. A nossa obediência a esse decreto vai até onde a palavra de Deus não é ferida. Porque quando fere, quando transgride, cuida para você não cair no pecado. Porque a transgressão é pecado. Pastora, mas a Bíblia diz que nós temos que honrar nossas autoridades, que nós temos que ser sujeita a elas, desde que não fira a palavra do... Esposa, sede submissa ao vosso marido, desde que essa submissão não fira a palavra do Senhor. Agora, eu sou uma esposa. Meu marido se diz que é cristão, mas enche a cara, fala um monte de palavrão, me manda fazer um monte de coisas que é contrária à palavra de Deus. Então eu não tenho que obedecer. Assim vale para qualquer tipo de situação. Minha obediência e minha sujeição vai até onde a integridade da palavra não é ferida. Abre os olhos espirituais. Mas há alguns homens judeus. Há uma mulher também chamada Pastora Mara. Você deveria de colocar o teu nome aí também. Não era só Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode contar conosco nesses tempos? Quantas pessoas têm medo da morte? Eu trabalhei numa igreja, no bairro Umbu, em Alvorada. E quando eu estava lá, me veio uma ameaça de morte.
dizendo que os traficantes tinham recebido dinheiro lá para linchar com a minha vida. Porque como eu não usava saia, como eu não tinha meu cabelo comprido, eles me consideravam a pastora do diabo. Então veio um tipo de nível de perseguição. E começaram a largar pedrada em cima da igreja. E o meu pastor disse: tu fica firme. Tu fica firme, tu não recua. Eu disse: pastor, jamais eu vou recuar. Então eles tinham programado, porque lá não tinha essas paredes, era aquelas portas grandonas do prédio. Então eles tinham programado um tiroteio na frente da igreja. Mas nesse tiroteio eles iam me alvejar, para que então dissesse que fosse uma bala perdida, mas não era. Só que esse grupo começou a sentar na porta da igreja. E começaram o quê? Ouvir a palavra. E passou-se um mês. Eu pregava lá segunda de tarde, segunda de noite, quarta de tarde, quarta de noite, sexta de tarde, sexta de noite, domingo de manhã e domingo às 18 horas. Eles disseram: esta pastora é gente boa. Nós não vamos fazer nada do que estava tramado. E o grupo veio para enfrentar eles. Só que quando eles viram o grupo na esquina virando, eles saíram todos e o tiroteio deu lá na outra esquina. E eu e meu marido passamos a ser guardados por eles entrando e saindo. Se fosse outro, ó. Se eu morrer fazendo a vontade de Deus, para mim é lucro. Saber que eu fui abatido em serviço, mas servindo ao rei. Então eu nunca tive. Deus nunca me deu espírito de medo. Sempre Deus me deu intrepidez naquilo que eu vou fazer. Fidelidade e lealdade à palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra, Deus nos honra. Quando nós servirmos aos interesses do reino de Deus, nós vamos ver o que é ser honrado nesta terra. Mas a pessoa quer honra, mas não paga o preço de fidelidade e de lealdade. Aí depois ficam lá, ó, os olhão desse tamanho. Como é que pode que essa pessoa conseguiu isso? Como é que pode que ela fez isso, que realizou aquilo? Mas ela não sabe o preço que essa pessoa pagou. Quantas madrugadas essa pessoa orou. Quantos jejum de Daniel essa pessoa fez. Quantos jejum de 40 dias apenas com líquido que essa pessoa fez. Essa pessoa que procurava se esvaziar todos os dias de si mesmo para dizer: Deus, enche-me, mas enche-me da tua presença. Então querer, todo mundo quer. Mas nem todo mundo consegue. Porque ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então não basta querer, tem de obedecer. E a obediência com amor. Porque o que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Então Nabucodonosor, alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor. Como é que fica aqueles que nós não obedecemos? Cheio de ira. Temos que exterminar essa racinha de crentes dessa terra. Não é o que a gente ouve aí na mídia?
eles se enchem de fúria contra a luz, porque neles está cheio de trevas. A luz que está em nós incomoda os que estão nas trevas. A ira se levantou. E mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. E disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses e não adoreis a estátua de ouro que levantei? Se estiver ferindo a integridade da palavra, é de propósito sim, que eu não obedeço ao decreto do homem. Porque para mim o que vale é o que Deus fala. Eu vim dele e para ele eu quero voltar. E só existe uma maneira de voltar para ele. É pelo caminho chamado de obediência. Jesus, sendo homem, aprendeu a obedecer até a sua morte de cruz. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Tende como exemplo a ele. Jesus é a ponte para a eternidade. E Jesus é a palavra de Deus. Quem não for pela palavra não entra na eternidade. Porque não é o que diz Senhor, Senhor que vai entrar lá, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. E disse-lhe Nabucodonosor, versículo 15: agora, se você estiver pronto, quer dizer, você pode mudar, né? Se você estiver pronto, quando ouvirdes ao som do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, para se prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se você não adorar, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, quando a gente não conhece Deus. Porque quando a gente conhece, se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Porque nós adoramos Ele pelo que Ele é. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o meu fabricante, foi Ele que me fez. Eu sou produto das mãos dEle. O único lugar que eu quero estar é com Ele, seja na terra ou seja no céu. Mas para isso, eu tenho que pagar o preço, sim. Cristo fez o sacrifício de morrer pelos meus pecados na natureza de Adão. Mas hoje em Cristo, eu preciso seguir o exemplo de fidelidade e de lealdade que Cristo teve para com seu Pai e os propósitos dele nessa terra. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Diga comigo, que fé extraordinária. Diga, que exemplo de fidelidade e de lealdade. E se você fosse ameaçado como Sadraque, Mesaque e Abednego? Você está preparado para isso, igreja? Ou você acha que isso nunca vai acontecer? Você vai amar a tua vida? Ou você é desprendido dela?
Deus me deu e Deus o tira. Se é por meio disso, desse meio, mas eu não vou negar Deus. Eu vou ser fiel. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Grande coisa. Quem são os Nabucodonosor para se encher de furor contra os filhos do Senhor? Precisamos. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do rosto dele contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E ordenou que a fornalha que se aquecesse 7 vezes mais do que do costume. Se já estava quente, imagina 7 vezes mais. São provas. Provas que nós passamos e enfrentamos. O que Deus viu em Sadraque, Mesaque e Abednego? Que Deus era exclusivo dentro dos seus corações. Deus é exclusivo no teu coração? Você que está me assistindo aí. Deus é exclusivo no teu coração? Se você tiver que passar por uma prova, você vai amar a tua vida ou você vai rejeitar ela? O que importa é servir a Deus, o que importa é cumprir os propósitos de Deus. A vida não é feita só de oba-oba. A vida não é feita só de mar de rosa. A vida mostra que assim como as rosas exalam o seu perfume e é uma flor maravilhosa, mas ela também tem espinhos. Então tem momentos bons? Tem, mas também tem os momentos difíceis. Momentos que nós somos desafiados na nossa fé. O que mais aqui? Versículo 23. Então esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam: é verdade, ó rei. Então disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Aleluias. Então se chegou, versículo 26, a porta da fornalha de fogo ardente disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram seus sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus, que Deus? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Deus não desampara os seus. Aquele que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que firme permanece para sempre. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas num monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Diga para o irmão: não existe outro Deus que possa te livrar. Diga: somente o Deus da palavra. Então não tente buscar escape no que quer que seja. A única segurança verdadeira está na palavra de Deus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. A prosperidade é resultado
de uma vida de fidelidade e de lealdade. Só prospera. Deus não vai investir em quem não contribui com o seu reino. Você quer crescer? Observe os princípios da palavra de Deus e se torne um cumpridor, se torne uma pessoa leal aos princípios dessa palavra. Então você vai começar a perceber a diferença na tua vida. Esse é o recado de Deus. Essa é a palavra de Deus. Fique de pé e aplauda Jesus com alegria.